Amados irmãos e irmãs, caros ouvintes da Cacau FM e Bicari Web Rádio, estimado diácono Sandoval, celebramos o último dia do ano 2023, o último domingo do ano 2023, celebramos hoje a festa da Sagrada Família no domingo, na oitava do Natal. Não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas tem algumas festas na igreja que são tão grandiosas, que a igreja estende essa liturgia durante 8 dias, para que todos os fiéis católicos, os fiéis cristãos católicos, possam participar desse mistério celebrativo. E um desses mistérios é o nascimento de Jesus. Por isso nós temos a oitava do Natal, para que durante toda a semana pudéssemos participar e atualizar esse mistério, viver aquilo que nos envolve na noite do Natal. Tivemos um tempo de preparação, foram 4 semanas nos preparando para esse momento, e há 8 dias atrás nós celebramos a festa do nascimento de Jesus. E o que é a festa do nascimento de Jesus para o mundo? Alegria. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Então, desde o início, que começou a anunciar a vinda de Jesus ao mundo, a humanidade começa a se preparar para isso. Começa a haver uma transformação. João Batista, quando surge no deserto, atrai multidões para que recebesse o batismo de conversão, endireitando os caminhos para receber o Senhor. Então, o anúncio da vinda do Filho de Deus provoca na humanidade uma expectativa, uma transformação, e a cada dia que se aproxima do nascimento de Jesus, a humanidade é tomada de um sentimento, que é justamente a esperança e a alegria daquele que vem, do Emanuel, Deus conosco, que vem para nos salvar. Por isso, a festa do Natal é a festa da alegria e a festa das luzes. Por que da alegria? Porque a humanidade que caminhava nas trevas viu uma grande luz, e essa luz, que é o Filho de Deus, ilumina toda a humanidade, extirpando a escuridão das trevas. Por isso, o mistério do Natal envolve a humanidade toda nesta alegria. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, encerrando hoje esse ano 2023, podemos agora nos perguntar quais foram os momentos que durante esse ano eu vivi na verdadeira experiência de alegria, e quais foram os momentos de diversões. O mundo oferece para nós diversão. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, oferece para nós alegria. Por isso precisamos fazer uma escolha, fazer uma opção em viver o ano celebrando a alegria de estar na presença de Deus, ou celebrar um ano na diversão do mundo. E nós sabemos que aqueles que escolhem caminhar na alegria do Senhor, encerra um ano feliz, encerra um ano pleno. Mas aqueles que resolvem viver de diversão em diversão, sente no coração muitas vezes um vazio, um sentimento estranho, porque não é preenchido. Os momentos de diversões do mundo não preenchem o espaço que é só de Deus. E quantas pessoas têm deixado de buscar cultivar-se na alegria do Senhor para viver nas diversões desse mundo. Por isso, amados irmãos e irmãs, ainda é tempo, temos algumas horas para mudar isso em nossa vida. E de que maneira nós vamos mudar? Fazendo uma opção de começar um ano novo do jeito certo, fazer uma opção de trilhar esses 365 dias que se aproximam, agora buscando todos os dias nos cultivar na alegria do Senhor.
buscar estar na alegria do Senhor. Porque, amados irmãos e irmãs, quantas pessoas têm se distanciado da missão de salvar a humanidade por meio do seu compromisso com Cristo, para tentar salvar-se sozinho. Eu sempre digo, a palavra salvação significa felicidade, e essa salvação eterna é a felicidade plena no céu. Então, quantas pessoas estão abandonando o caminho da verdadeira felicidade para viver as diversões do mundo, que traz muitos danos. As diversões do mundo traz muitos danos. E hoje, quando celebramos a oitava do Natal e celebramos também a festa da Sagrada Família, nós somos exortados pela palavra de Deus a viver tantos ensinamentos salutares para o bem da nossa família. Os conselhos no livro do Eclesiástico enchem-nos de esperança e nos mostra que quanto mais nós nos identificamos dentro da nossa família e exercitamos bem a nossa missão como esposo, como esposa, como filho, filha, aquele que faz parte daquele grupo familiar e vive bem a sua missão, atrai para si os olhos de Deus, atrai para si as bênçãos de Deus e são recompensados. Onde está a recompensa? No perdão dos seus pecados. Por isso, lá no livro do Eclesiástico, nós já escutamos assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Cuidar dos pais, amar os pais, não só recebemos a graça do perdão dos nossos pecados, não só evitamos cometer os pecados, porque o quarto mandamento, honrar pai e mãe, então se você honra o seu pai e sua mãe, você já não contempla esse mandamento, mas a palavra de Deus ainda nos diz, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos ouvidos na oração cotidiana. Todos os dias que nós orarmos ao Pai, que nós rezarmos ao Pai, Ele prontamente está para atender as nossas orações, porque estamos caminhando na presença de Deus, estamos caminhando na comunhão com o Senhor, por isso Ele vai estar sempre ouvindo e atendendo as nossas orações. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai tem alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Vejam quantos conselhos, quantos ensinamentos para que possamos colocar em prática dentro da nossa família, é dentro de casa. A orientação dos textos de hoje está muito voltado para a prática pessoal dentro do nosso ambiente familiar. Quem respeita o seu pai tem vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quantas mães ficam felizes quando ver os seus filhos serem amigos, próximos dos seus pais, viverem em comunhão com os seus pais. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. Eis aqui um grande desafio para toda a humanidade, quando vivem movido pela cultura do descartável. Caríssimos irmãos e irmãs, essa é uma grande praga na vida da humanidade, a cultura do descartável. Nós estamos tão imbuídos desta cultura que também muitas vezes nós tratamos as pessoas de mais idade como se fossem descartáveis. Nós descartamos tudo, aquilo que já não tem mais função, que já não tem mais utilidade. E essa cultura do descartável tem também nos levado muitas vezes a descartar as pessoas de idade. Por isso precisamos tomar muito cuidado e permitir que a palavra de Deus que nos adverte nos faça colocar em prática justamente a cultura do acolhimento, do reconhecimento daqueles que deram a vida inteira por nós. Os nossos pais, os nossos idosos, eles viveram por nós, dedicaram todos os seus anos de vida para cuidar da sua família, e hoje
eles precisam ser cuidados. Hoje eles precisam ser amados. E quantas vezes a cultura do descartável nos torna pessoas intolerantes, nos torna pessoas impacientes, nos torna pessoas até mesmo agressivas com aquelas pessoas que tanto nos amou. Amados irmãos e irmãs, é preciso tomar muito cuidado e pedir ao Senhor que nos liberte dessa cultura terrível que vem trazendo a humanidade a viver uma vida totalmente descomprometida com todas as realidades. Por isso, então, hoje somos exortados pela palavra de Deus a ter justamente esse olhar cuidadoso para com as pessoas que já estão com idade avançada. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procure ser compreensivo para com ele, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. Ser compreensível com aqueles que estão perdendo a lucidez. Eles não fazem algumas coisas porque querem, é porque já estão realmente perdendo a lucidez. Nenhuma pessoa vai sair pela casa urinando, às vezes, né? Porque quer. Mas quantas vezes uma atitude dessa leva os filhos a ficarem revoltados, agressivos? Ninguém derrama comida quando está comendo no chão porque quer, mas a mão que já está trêmula muitas vezes derrama, ou mela a roupa, né? Suja toda a roupa. Mas quantas vezes as pessoas, os filhos não têm essa paciência e esse olhar cuidadoso e sobretudo essa compreensão que aqueles já estão vivendo uma condição de perda de lucidez. Por isso a palavra de Deus nos chama muito a atenção. E nós vivemos numa cidade aqui em Bicaraí, onde uma boa maioria são de pessoas de mais idade, pessoas que os passos já estão mais limitados e que precisam então, não só dos filhos, mas também de toda a sociedade, de toda a comunidade, a compreender, a respeitar e amar as pessoas idosas. Nós precisamos criar uma cultura em nossa cidade de ter um olhar diferenciado para as pessoas com idade. E aí, caríssimos irmãos e irmãs, recai aqui uma responsabilidade social: cuidar da saúde, promover meios para que esses nossos idosos se movimentem mais. E nós não temos isso em nossa cidade, né? A não ser aqueles que vão para as academias. Tem muitos idosos hoje fazendo academia, mas não tem uma atividade pública que promova os nossos idosos a se movimentarem, que promova os nossos idosos a serem felizes. Nós temos praças amplas, mas nós não encontramos atividades promovidas pelo poder público, voltada para os nossos idosos que estão aí um tanto esquecidos. E nós então, enquanto família, temos o nosso cuidado, mas enquanto sociedade também precisamos ter o nosso cuidado. Um idoso que tem uma vida ativa, nós sabemos, vive mais, vive com mais dignidade, vive com mais saúde, é mais feliz. Quantos e quantos estão aí acabrunhados dentro de casa, o dia todo sentado, tristes, porque nem a família promove nada e nem o poder público também está promovendo. Nós temos então, caríssimos irmãos e irmãs, uma faixa etária de pessoas que estão sendo esquecidas, abandonadas e descartadas. Precisamos então mudar essa realidade para o próximo ano que já se aproxima. Mas ainda vem, amados irmãos e irmãs, quantos conselhos voltados para todos nós. Nós precisamos tomar consciência que a caridade feita ao teu Pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Deus vê todos os atos, todas as ações, todas as atitudes que nós realizamos aqui na terra. E tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, de bem
volta para nós como bem, perdão dos nossos pecados, mas de mal nos afasta de Deus. É preciso então tomarmos consciência sobre a nossa missão e a nossa participação na vida, sobre tudo aqueles que já deram a sua vida por nós e que hoje esperam de nós um pouco de compreensão, um pouco de amor e um pouco de cuidado. Ainda somos convidados a voltar o nosso olhar para a família de Nazaré. O Evangelho de hoje relata o momento em que Maria foi ao templo apresentar o seu filho Jesus e participar do rito de purificação. E assim, então, primeira coisa que nós extraímos deste Evangelho, que uma família de Deus, quando recebe a bênção de um filho, o caminho que ele deve encontrar é a casa do Senhor, para ali apresentar a bênção que recebeu. Maria ensina isso. Ela, juntamente com José, foi para o templo apresentar o seu filho a Deus, entregar a ele: Senhor, eis aqui o fruto que me destes, eis aqui a graça que eu recebi de ti. Então ali apresenta o seu filho. Mas, amados irmãos e irmãs, precisamos então agora olhar por parte a família de Nazaré. Os homens precisam olhar para São José. Quem é São José? São José é um homem temente a Deus, mas um homem do silêncio e da escuta. São José cuidou e protegeu a sua família, porque foi atento, escutou sempre a vontade de Deus. Ele escutava a Deus e colocava em prática. Então São José é um modelo verdadeiramente de pai, de esposo, de alguém que precisa estar sempre no lugar que a igreja o colocou, como modelo, como exemplo. E os maridos, os esposos, se desejam fazer a vontade de Deus, olhe para São José e peça a ele a intercessão para que sejam esposos que tenham um coração sensível à vontade de Deus. Escuta atentamente o que Deus pede e coloca em prática. As mulheres devem olhar então para Nossa Senhora, para Maria Santíssima, que viveu uma vida de muitos desafios, assumiu a gravidez numa realidade social terrível, onde, com todas as dificuldades daquele tempo, ela não renunciou à missão de ser a mãe do Salvador, mas a acolheu, pois ela acreditou. Bendita é aquela que acreditou e bendito é o fruto do teu ventre. As mulheres, as mães, precisam acreditar no projeto de Deus em suas vidas. E assim como Maria, colocar em prática aquilo que foi designado para elas. Por isso, amados irmãos e irmãs, o casamento é uma bênção, os filhos é uma bênção, a família é uma bênção de Deus. Por isso, nós sabemos então, onde nós encontramos um ambiente que vai nos preservar ao longo de 2024 na alegria do Senhor, na família e na igreja. Então precisamos conduzir a nossa família não para a diversão do mundo, mas conduzir a nossa família para as alegrias de estar na presença de Deus. Não percam de vista, amados irmãos e irmãs, esses ensinamentos de hoje, mas coloquem em prática. Coloque em prática aquilo que Jesus nos ensina nesse último dia do ano 2023. Que busquemos então, no ano 2024, caminhar na alegria do Senhor e viver verdadeiramente conduzindo a nossa família para essas alegrias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.